Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Inicialmente eu queria pedir a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que se inscreva no canal, deixe o seu like. Agora à noite, hoje, quinta-feira, não vamos ter live, vamos deixar para fazer essa live na sexta-feira. Já fiz uma hoje pela manhã, muito polêmica, inclusive, tal como não poderia deixar de ser em função dos últimos acontecimentos que realmente tumultuaram bastante o ambiente do Clube de Regatas do Flamengo. São controvérsias que precisam ser debatidas e precisam ser esclarecidas sem mentiras. Isso aí é o mais importante. Agora, fazendo aquela revisão noturna no site Coluna do Flamengo, que eu sempre indico para vocês, eu me deparei aqui com várias reportagens, as quais eu queria comentar com vocês, muito bem realizadas, inclusive pelo site, mas que faz-se mister que realmente eu as comente. Primeiramente essa daqui: treinadores e profissionais do futebol apoiam Paulo Sousa e manifestam repúdio às declarações de Jesus. Isso tudo em função da entrevista que o Jorge Jesus concedeu ao Renato Maurício Prado. Então, eu tenho aqui: empresário do treinador do Flamengo revelou a procura de diversos profissionais após falas do ex-técnico. Está aqui na quinta-feira as polêmicas declarações de Jesus sobre o desejo de voltar ao comando técnico do Flamengo. Eu quero deixar bem claro para vocês, meus amigos, que realmente nada disso estaria acontecendo se o Flamengo estivesse bem no campo, e não está. Eu acho que o empresário do Paulo Sousa, que aliás não tem nem culpa nenhuma disso, eu digo Paulo Sousa, apenas de não estar realizando até agora um bom trabalho, deveria realmente dizer ao Paulo Sousa que o trabalho dele precisa melhorar, que precisa surtir efeito dentro de campo ao invés de ficar se envolvendo nisso tudo. A situação desagradou e muito o empresário do Paulo Sousa, companheiro Hugo Cajuda, não sei nem quem é esse cara, e revelou que diversos profissionais do futebol o procuraram para manifestar repúdio à declaração do Jorge Jesus. Além de trazer a público o apoio de diversos profissionais do futebol, Paulo Sousa, empresário do técnico, não poupou críticas ao mister. O Cajuda classificou a atitude do mister, entre outras coisas, como falta de ética, respeito e profissionalismo. Companheiro rubro-negro, eu queria te dizer uma coisa: eu estou muito mais preocupado com o resultado do Flamengo dentro de campo do que com relação a tudo isso, até porque quando você vai falar aí de treinadores, esses treinadores já substituem outros treinadores e já conversam com dirigentes dos clubes quando os outros ainda estão no cargo. Então, meu amigo, sinceramente, essa hipocrisia aí para mim do mister receber críticas de outros treinadores, realmente para mim, companheiro, não cola. Isso aí para mim é uma grande falácia. Todos eles fazem isso. E sinceramente eu não acho que o mister tenha feito nada demais. Ele apenas deflagrou aquilo que era verdade. Ou seja, estavam tentando desconstruir a história dele dentro do Flamengo. Eu falei sobre isso com vocês hoje na live, tentando desconstruir, contando mentira, dizendo que o mister não queria o Flamengo, que o mister desprezou o Flamengo, que estava já alinhavado com o Atlético Mineiro. Falaram um monte de coisas aí, e tudo isso, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, era inverdade, ou eram inverdades, e nós sabemos disso. Aí tem uma outra aqui: Flamengo e Paulo Sousa unem forças, tá vendo aqui, ó, para planejar posicionamento após declarações de Jesus. Pelo amor de Deus, por que o Marcos Braz não concede uma entrevista, esse que está aqui, e o Landim também, por que não concede uma entrevista para dizer o seguinte: olha, realmente nós não procuramos o mister, a conversa que nós tivemos com ele foi protocolar, ou seja, só para a torcida do Flamengo perceber que nós tínhamos tentado o mister, realmente nós desconstruímos, fizemos com que essa falácia reverberasse na torcida rubro-negra. Por que ele não diz isso, não admite logo que ele não teve com o mister, que ele não apresentou proposta nenhuma, que o mister havia dito a ele para procurá-lo no final do mês, quando era muito provável que ele saísse do Benfica? Por que ele não diz isso? Aliás, por que ele não vem a público agora, ele e o Landim, dizer o seguinte: olha, a nossa fase não é boa, mas nós vamos melhorar? Por que o empresário do Paulo Sousa não diz o que o mister falou? Porque o mister disse o seguinte: caramba, se eu voltar, eu vou realizar um grandíssimo trabalho,
e talvez até melhor do que aquele que eu fiz em 2019. Por que ele não fala isso? Não, o Paulo Souza sabe tentar contemporizar as críticas, o Paulo Souza sabe aplaudir um grupo de jogadores que não esteve bem na partida de ontem, na partida de domingo, tomando sufoco do Altos lá de Teresina, tomou sufoco do Universidade Católica. Por que ele não vem a público para dizer a mesma coisa que o Mister? Por que não tem essa confiança? Tudo isso só está acontecendo porque o Flamengo está muito mal e porque eles resolveram trazer o Paulo Souza no início do ano e o Mister ficou livre um dia depois. Aí está aqui. Paulo Souza chegou ao Flamengo em janeiro, está prestes a completar 4 meses à frente da equipe. Até agora a equipe não vingou. Tomara que vingue agora, domingo, contra o Botafogo. Honestamente, companheiro rubro-negro, eu quero que vingue. Agora, até agora não vingou. O trabalho, no entanto, ainda é instável e sofre pressão de grande parte da torcida que deseja o retorno do Mister. Isso aí é óbvio. Ele já veio para cá sabedor disso. Ou ele não sabia que ele ia viver sob o espectro do Mister? É claro que ele sabia. Aí está aqui, por falar no Mister, as declarações polêmicas do ex-treinador sobre o desejo de retornar ao Flamengo tomaram conta do noticiário esportivo e deixaram os rubro-negros em polvorosas. Na tentativa de afastar qualquer possibilidade de interrupção do planejamento do atual comandante, o Paulo Souza e dirigente estudam posicionamento público, ou seja, eles vão se posicionar publicamente com relação às declarações do Mister. Mas o Landim e o Braz deveriam se pronunciar publicamente sobre a atual fase do Flamengo. Ora, sobre a perda do título da Supercopa, ou não é? Sobre a perda do título carioca, até agora ninguém se manifestou. Agora, quando o Mister vai lá dar uma declaração que põe os dois em xeque, que põe a torcida contra eles, porque realmente a torcida agora percebeu que eles estavam mentindo, aí eles querem juntar o Paulo Souza para dar uma declaração em apoio técnico. Agora, francamente, sinceramente, ele está aqui, além de afirmar que deseja o Flamengo, o Mister também estimou um prazo. Qual é o problema? Qual é o problema? Ele, pelo menos, meus amigos, quero aqui dizer, fala isso às claras. O pior são as negociações no subterrâneo. Esse é o grande problema. Me diga aí uma coisa aqui, apesar de eu achar que ele não tem culpa nessa história, mas me diga uma coisa aqui. E o que o Paulo Souza fez lá na Polônia? Por que ninguém aqui no Brasil questionou a atitude dele de romper com a seleção da Polônia? O que eu acho até que foi melhor para a seleção da Polônia, porque a seleção da Polônia estava muito mal e tanto melhorou que se classificou para a Copa. Por que não classificaram a atitude do Paulo Souza como antiética lá com relação à Polônia? Me diga. Por que não reverberaram aqui, da maneira que tinham que reverberar, as ondas negativas que eram advindas lá da torcida da Polônia com relação a ele? Ah, peraí. Agora querem o quê? Deteriorar a imagem de um cara que foi campeão? Ora, que o Paulo Souza, meus amigos, está tentando fazer um bom trabalho, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu realmente estou torcendo por ele, porque eu sei que eles não vão contratar o Mister. Se você for dar uma olhada aí, você vai ver que a entrevista do Eric Faria é conclusiva. Ele disse o seguinte: o Landim acha que o técnico tem que ser o Mister. Mas para isso ele vai ter que demitir o Landim, vai ter que demitir o Braz e vai ter que demitir o Spindel. Ora, por que não demite? O cara está contratando aí, o Braz contratou 3 treinadores errados. Esse é o 4º já, estamos indo para o 4º treinador errado. Tomara que não, mas estamos indo para o 4º treinador errado. Olha como é que o Flamengo está jogando. Por que não define? Por que não demite? Olha que relação é essa que o Landim tem com ele, que não pode fazer essas mudanças. Se qualquer outro lugar já teria feito. Ora, aí está aqui, conforme citado, desde que chegou ao Flamengo, Paulo Souza não teve vida fácil, mas ele já sabia. A implementação de uma nova filosofia e a instabilidade nas atuações faz o treinador ser pressionado por torcedores. Além da ausência de bons resultados no comando do Flamengo, o técnico também lida com o fantasma do Mister. Mas caramba, ele já sabia que ia lidar com o fantasma do Mister, e o problema todo é exatamente esse: a implementação de uma filosofia que não foi assimilada ainda pelos jogadores, e que torna o Flamengo muito instável e que torna o Flamengo perdedor. Inclusive, está aqui, ó, além da ausência de bons resultados. Caramba, esse aí, meu amigo rubro-negro, é o pior problema que o Flamengo enfrenta hoje. Ou seja, a ausência de bons resultados. Então tá aí, treinadores de futebol prestam solidariedade ao Paulo Souza, como se eles próprios não fizessem isso entre eles mesmos.
Me digam aí quem são esses treinadores. Todos eles substituem treinadores que estão nos seus cargos. Todos eles. Isso é normal no futebol. Aí tá aqui, empresário de Paulo Souza perde a paciência com o mister, perturbado e desesperado. Ora caramba, eu acho que quem está perturbado e desesperado é o Paulo Souza, que vai dar uma entrevista como aquela de ontem e não consegue explicar o que aconteceu. Aí tá aqui, ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, faz campanha por volta do mister, pela volta do mister. Isso aí pode ser, meus amigos, até uma ação política do Kleber Leite. Eu não vou dar nem ênfase a isso, até porque também, sinceramente, eu não gosto do Kleber Leite, não acho que ele seja exemplo para nada. Para nada. Mas está aqui a reportagem e eu vou dizer. Eu quero falar uma coisa aqui, deixar bem clara para vocês, meu amigo, de maneira muito transparente. Eu sempre havia dito, como eu falei na live de hoje, isso aqui é um resumo. Eu sempre havia dito que aquela história estava mal contada. Que o mister não queria o Flamengo. Que o mister queria o Atlético Mineiro. Que o mister queria o Corinthians. Eu sempre disse isso, veio à tona agora. Ele resolveu falar. Por que ele resolveu falar? Porque ele chega aqui no Brasil e as pessoas vão falar com ele dizendo assim, por que você não quis o Flamengo? Por que você desprezou o Flamengo? Ora, me diga, e uma outra coisa para esse cara aqui, ó, que é o empresário do Paulo Souza. Eu aqui vou dizer para vocês, o senhor Hugo Cajuda. Quero perguntar para o senhor Hugo Cajuda, que é empresário do Paulo Souza. Pega ali para você ver a carreira do Paulo Souza como treinador. Ele nunca cumpriu um contrato. Ele sempre saiu antes. Inclusive, vou aqui te dizer, contra a Polônia, né? Quando ele era técnico da Polônia. Sempre saiu. Então isso aí, companheiro, não é inusitado na carreira dele. O Paulo Souza não é nenhum santo, ele sempre fez isso. Esses treinadores estão sempre atrás de oportunidades melhores. E eu vou te dizer, se ele amanhã recebe uma proposta do Benfica ou de qualquer outro clube, sabe o que ele vai fazer? Ele vai deixar o Flamengo na mão. Não sejamos hipócritas aqui. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Tá bom com o Paulo Souza? Até agora não. Tem perspectivas de melhoria? Bom, vamos torcer que sim. Agora, independente de qualquer coisa, meus amigos, houve uma falácia. Era uma mentira o que o Marcos Braz, o Spindel e o Landim contaram aqui para a torcida do Flamengo. Desgastando o mister com a mesma, essa que o idolatrou. E com muita razão, porque ele foi campeão aqui no Flamengo e resgatou todo o orgulho que nós havíamos quase que perdido de torcer para o Flamengo. Amanhã tem uma live sexta-feira, espero que você tenha me entendido, companheiro. Nós temos que primar por aquilo que seja o melhor. Nós temos que lutar pelo Flamengo, pelo que é melhor, viu? Importante que você aí esclareça que se tem contradições de todos os lados. E ainda tem aí, jornalista muito notório, e agora youtuber também, classificando a todos nós que queremos esse Flamengo melhor e que lutamos por esse Flamengo melhor, nos nomenclaturando de mimimis. É isso aí. Saudações rubro-negras, se inscrevam aí no canal, deixe o seu like.